see this. O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, ENAD, é um componente do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, SINAES, e tem como propósito contribuir para a permanente melhoria da qualidade do ensino oferecido. Os cursos de universidades públicas e privadas receberam notas de 1 a 5. 25% ficaram com as notas 1 e 2 e têm muitas deficiências. A maioria, 53,6%, recebeu nota 3. Do total, 21,4% tiraram notas 4 e 5. São cursos muito bons e excelentes. Os cursos de enfermagem e educação física da FGF foram avaliados e é com satisfação que anunciamos o resultado do ENAD 2007. Em enfermagem, apenas os alunos ingressantes foram avaliados, portanto, não há comparação final. Já o curso de Educação Física, em que houve a avaliação dos ingressantes em 2005 e dos possíveis concludentes do final de 2007, obtivemos nota 4, escala de 1 a 5, a maior nota entre as instituições de Fortaleza. Este resultado é extremamente positivo e indica o acerto do trabalho de toda uma equipe administrativa e acadêmica que, ao longo dos anos, vem implantando um inovador modelo de gestão acadêmica com ampla utilização da tecnologia em benefício da qualidade nos processos educacionais. Agradecemos e parabenizamos a todos que participaram e participam direta ou indiretamente deste trabalho. Atenciosamente, direção da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza. Olá, no programa Destaque desta semana vamos conversar sobre conflito, poder e violência com o professor César Barreira, autor do livro Cotidiano Despedaçado, Cenas de uma Violência Difusa. Ele é coordenador do Laboratório de Estudos da Violência da UFC e membro do Comitê Científico da Sociedade Brasileira de Sociologia. Olá, professor, seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, também é um prazer poder participar deste programa, debater essa temática de poder, violência na sociedade brasileira, que é uma temática que eu venho há alguns anos já trabalhando, fazendo pesquisa, orientando alguns alunos nessa temática. Professor, qual é o objetivo do Laboratório de Estudos da Violência da UFC? O objetivo deste laboratório é, de certa forma, a gente poder congregar todas as pesquisas que envolvem essa temática de violência e de conflitos sociais. É uma temática que, de certa forma, vem tendo um peso muito grande na academia, um tema que, em princípio, a gente poderia colocar no tempo, a partir da década de 80 do século passado, ganha uma certa notoriedade, né? E uma notoriedade, de certa forma, preocupante, né? Essa discussão que hoje não só é feita por acadêmicos, mas também por jornalistas, e é uma temática que é importante porque ela tem, de certa forma, um grande apelo social. Então, o laboratório ele foi formado, no primeiro momento, para congregar todas essas pesquisas de professores, pesquisas de estudantes, estudantes da pós-graduação, do doutorado, do mestrado e alunos da graduação. Num segundo momento, o laboratório tem trabalhado muito na linha de dar uma certa assessoria a ONGs, a organizações estatais. No momento, nós estamos com um grande projeto com o Ministério da Justiça, via a Secretaria do Ministério da Justiça, que são cursos que nós ministramos para policiais, para a Polícia Civil, para a Polícia Militar,
para a Polícia Rodoviária, para a Polícia Federal, para a Guarda Municipal, o Corpo de Bombeiro. Então, são cursos que, de certa forma, têm como temática central a cidadania, os direitos humanos e a segurança pública. Há quanto tempo o senhor já está à frente do laboratório? Olha, eu estou à frente deste laboratório desde 1993. Este ano, inclusive, nós estamos comemorando 15 anos, né? Nós, inclusive, temos assim, o interesse até de divulgar cada vez mais o laboratório, de promover, inclusive, um seminário para comemorarmos esses 15 anos, porque foram 15 anos muito profícuos, né? Foi uns 15 anos onde nós realizamos vários acordos com a Unesco, fizemos uma pesquisa sobre juventude aqui em Fortaleza, fizemos um outro convênio com a Fundação Ford e realizamos uma grande pesquisa sobre política de segurança pública no Ceará, de 1987 até hoje. Fizemos um outro convênio com a Arquidiocese de Fortaleza para discutir a questão da violência no trânsito. Fizemos um outro convênio com o SEDECA, né, que é uma ONG que trabalha com direitos da criança, para discutir a questão dos homicídios que envolvem crianças e adolescentes. Então, nós temos alguma coisa para ser comemorada, né? E outro lado também que eu acho que é muito importante do nosso laboratório é a convivência, né, que nós temos com alunos que estão realizando tese de doutorado e que a sua temática é essa temática de conflitos sociais e violência. Nós temos alunos do mestrado que estão fazendo dissertações também sobre essa temática e alunos da graduação. E, além disso, nós temos uma relação muito boa, né, com vários professores da UES, né, e alguns professores que foram nossos alunos, que hoje são professores de diversas universidades do Estado, da UVA, da URCA, da Unifor, que, de certa forma, participam dessas nossas atividades. Então, o laboratório tenta muito congregar essas atividades de pesquisa. Dá para a gente conceituar a violência? Dá não. Eu acho que é uma das discussões assim, mais complicadas que tem, é essa discussão sobre como é que a gente poderia conceituar violência. Eu prefiro dizer que não dá para a gente poder ter um debate sobre o que é conceituar a violência, né? Eu digo que tem um dado muito claro quando se discute violência, que é a violência é um fenômeno que ele é construído, né, no sentido social e cultural. Quando eu digo que é um conceito ou um fenômeno que ele é construído, é que você não tem uma coisa dada. Por exemplo, pode ser que uma prática classificada como violência hoje, ela não era classificada como violência, ou ela pode até também deixar ou perder essa dimensão de violência. Então, a gente tem que trabalhar muito com a dimensão temporal e, fundamentalmente, com a discussão assim, no plano da cultura, né? Por exemplo, uma violência na nossa sociedade pode não ser violência para outra sociedade. E isso, inclusive, a gente tem tido assim, vários embates, vários seminários nacionais, internacionais, que nós temos a oportunidade de participar. Se discute muito as diferentes manifestações de violência hoje, né? Então, o laboratório, ele, de certa forma, ele tenta trabalhar essas diferentes manifestações da violência. Por exemplo, quando eu digo que é difícil conceituar esse fenômeno, porque se nós temos, por exemplo, a violência contra a mulher, um exemplo, né? A violência contra a mulher hoje é muito clara. Anteriormente tinha algumas práticas de relacionamentos conjugais que hoje são classificados como de violentos e antes não eram classificados como de violentos. Antes as mulheres não denunciavam violências que sofriam por parte dos seus maridos ou dos seus companheiros. Hoje as mulheres já denunciam muito mais. Hoje já existe uma delegacia, né, da mulher. E uma lei também. E uma lei da Maria da Penha, que de certa forma dá muita força, né, dá muita possibilidade da mulher ficar mais tranquila diante da denúncia. Antes as mulheres não denunciavam
porque tem um aspecto que eu reputo como muito importante, que é o aspecto psicológico. É muito difícil você denunciar o seu companheiro, o seu pai dos seus filhos, uma pessoa que você tem uma relação de afetividade, né? E que você, de certa forma, vai perdendo essa afetividade na medida que tem práticas violentas sofridas por parte dele. Mas, de certa forma, é complicado. Mas, além disso, tinha um dado que era muito preocupante, era que a mulher, quando denunciava, ficava vulnerável a uma violência por parte do marido, a mais, né? Então, nesse sentido, ela não denunciava porque ela poderia, primeiro, o marido poderia não ser condenado, não ficava preso, ficava alguns dias na delegacia, logo depois era solto e voltava para praticar novas violências e, de uma certa forma, com vingança, né? Então, eu acho que a Lei Maria da Penha, ela é importante nesse sentido de dar uma certa segurança à mulher, né? Hoje a mulher pode denunciar. E, além disso, nós tínhamos um dado também, que era muito recorrente, era que a mulher denunciava e a própria mulher retirava aquela queixa. Ela retirava não era porque ela mudou de ideia, não. Ela de certa forma, ela mudava de ideias, no caso, se retirava a pena ou a denúncia, pelo fato de que existia envolvimentos de certa forma, de vingança por parte do marido e ela achava que era muito mais seguro para ela retirar a queixa, né? E hoje não, hoje, por exemplo, quando a mulher denuncia aquela causa, né, ou aquela denúncia já fica registrada ali. Então, nós estamos vivendo uma situação muito diferente, né, com relação a conflitos sociais, a violência, que entra um outro dado, que nesse sentido, vocês, jornalistas, de certa forma, desempenham um papel muito importante, que é a visibilidade que está sendo dada, né? A violência. Hoje, as pessoas dão muito mais visibilidade. Algumas pessoas culpam, né, os meios de comunicação por essa violência, pelo aumento da violência. Eu não faço parte deste time, né? Eu acho que não. Eu acho que os meios de comunicação, eles estão exercendo o papel dele de dar visibilidade a um cotidiano nosso, que é um cotidiano violento, né? E é por isso que eu trabalho nesse livro, esse título, né, Cotidiano Despedaçado, né, que de certa forma é uma alusão ou uma referência, né, àquele filme, né, do Walter Salles, que é Abril Despedaçado, né, e que nesse filme é tratada uma situação de violência, de vingança, de honra, né, de conflitos no interior das famílias, que essa temática é uma temática que, de certa forma, perpassa muito esse meu livro, né? Que o livro é Cotidiano Despedaçado, Cenas de uma Violência Difusa, que é um outro dado que é muito importante quando a gente discute violência, é se trabalhar com essa dimensão de que hoje a violência é uma violência difusa, ou seja, nós estamos sujeitos a sofrermos de práticas violentas em qualquer lugar. A universidade, que era um lugar seguro, hoje já não é um lugar mais seguro. Um shopping center, que era um lugar seguro, hoje já não é mais seguro. É uma igreja, que era segura. E principalmente duas instituições que eram praticamente sagradas com relação à questão da violência, que era a família e a escola. Hoje essas duas instituições estão sofrendo muita violência, né? Eu sou muito chamado para participar de debates em colégios, em escolas, para discutir, não é mais a violência da escola, né? Que isso se discutia muito nos anos 60, nos anos 70, era a violência da escola. Hoje nós estamos discutindo a violência na escola, né? Então é uma violência que envolve professores e alunos, alunos e funcionários, funcionários e professores. Então é uma rede muito difusa, e é nesse sentido que eu uso esse termo difusa, aonde você pode estar no lugar, você pode, não é somente a questão de uma bala perdida, mas é também uma bala perdida que você pode estar passando numa rua e ser vítima de uma violência através de uma bala perdida. Mas é também dessas práticas sociais que elas tomam uma dimensão muito mais ampla, muito mais complexa do que você tinha anteriormente. O outro dado, Amanda, é que eu discuto neste livro, que é uma temática que eu venho trabalhando há alguns anos, que são os crimes por encomenda, né? Eu até tenho um livro
que é sobre crimes por encomenda. Nesse livro, Crimes por Encomenda, eu discuto muito a questão da pistolagem ligada à questão do voto e à questão da terra. Ou seja, você, de certa forma, nesse momento, as pessoas teriam uma vítima preferencial, que era a vítima preferencial do crime de pistolagem, no caso da terra, seriam os líderes camponeses, né, que nós tivemos um caso assim bem paradigmático, que ficou conhecido, né, internacionalmente, que foi o assassinato do Chico Mendes, né, que era um líder, né, seringueiro, né, da Amazônia. Mas, do outro lado, nós vamos ter também, quando envolve o voto, né, nós temos a questão de crimes no interior do campo político, né? Inclusive, nessas últimas eleições, agora, essas eleições que ocorreram recentemente, nós tivemos um crescimento muito grande de crimes envolvendo pessoas que estavam disputando cargos eletivos, né? O cargo de representação. Nós tivemos, até uns 3 dias antes das eleições, nós já tínhamos tido 20 casos de assassinatos de candidatos a vereadores e a prefeito de diferentes regiões do Brasil, né? E hoje, o que eu discuto mais, aí entra muito pela de violência difusa, a pistolagem já não é mais somente ligada à questão da terra e ligada à questão do voto. Nós vamos ter o uso da pistolagem para resolução de conflitos interpessoais. Então, hoje, o vizinho se sente incomodado pela presença de uma pessoa que tem alguma desavença com essa pessoa, o vizinho é capaz de chamar um pistoleiro, contratar um pistoleiro para efetivar esse crime, né? Nós temos a questão de crimes passionais também, que antes os crimes passionais eles não eram resolvidos por pistoleiros, eles eram resolvidos pela pessoa que se sentiu desonrada. No momento da sua... Da raiva, né? No calor da hora. Agora não, a pessoa contrata um pistoleiro, né, para executar esse crime. Então, os crimes de pistolagem, que antes eles eram, de certa forma, direcionados para uma determinada vítima, hoje não. Hoje, qualquer problema, um problema econômico, um problema amoroso, um problema político, um problema social, pode ser resolvido pela contratação de um pistoleiro. O senhor comentou aí de 2 livros. O senhor tem quantos livros escritos? Olha, eu tenho o seguinte, eu tenho 4 livros meu mesmo, assim, que eu escrevi, que é a minha tese de mestrado, a outra de doutorado, que o de doutorado foi sobre estrutura de poder e violência no sertão. Tem um outro livro que é sobre crimes por encomenda. Tenho este livro agora mais recente, né, que é sobre o cotidiano violento. E tenho alguns livros que eu coordeno, né? Eu já coordenei um livro sobre juventude e violência aqui em Fortaleza, já coordenei outro livro sobre política de segurança pública no estado do Ceará, já coordenei outro sobre poder e práticas políticas, alguns livros nessa linha, né? E tem alguns artigos que eu faço o que eu acho que os professores universitários deveriam fazer, né? De certa forma, dar publicidade aos seus trabalhos, né? Para que os alunos possam ler, os alunos possam discutir. Eu acho que esse papel nosso de escritor é muito para poder, inclusive, até receber críticas, né? Eu, quando escrevo os meus livros, eu digo muito que eu não escrevo com o dom da verdade, não, né? Eu coloco, inclusive, com algumas dúvidas, né? Por esse último livro, né, que você fez referência, né, sobre esse cotidiano despedaçado, é um livro onde eu tento, de certa forma, condensar vários artigos que eu publiquei há vários anos, né? E eu digo muito que tem alguns artigos que eu mesmo não concordo totalmente, né? Mas eu até coloquei esses artigos para que a gente possa sentir uma certa evolução do que é pesquisar, né? Eu faço muito parte de um grupo, né, de intelectual que diz que os trabalhos que eles só aparecem como se eles estivessem totalmente finalizados, né? E é muito interessante a gente poder apresentar um trabalho em elaboração, né?
um trabalho ainda com falhas, um trabalho ainda que poderia ser revisto. Deixando margem para outras pessoas também. Para isso, para as pessoas perceberem. Entrar no assunto, pesquisarem também, né? Isso mesmo, para as pessoas inclusive saberem como é que um quadro, né, uma pintura, né? A gente também só vê o quadro todo pintado. É interessante ver a trajetória que aquele pintor teve, né, para ter uma obra final. E a partir de que momento o senhor pensou, vou escrever um livro? Não, olha, é interessante, eu não tenho assim um momento específico. Eu tenho o seguinte, eu fiz a opção para trabalhar ciências sociais, né, numa época, né, final da década de 60, né, que eu faço opção para fazer um curso de ciências sociais aqui em Fortaleza, que era um curso novo, um curso que só tinha uma turma, totalmente desconhecido, as pessoas não sabiam nem o que era, de certa forma, o que é que faria um cientista social. Aí eu fiz toda a minha opção pela academia, né? Eu termino a graduação aqui no Ceará, faço meu mestrado em Sociologia na UNB, e aí então nesse momento eu estava muito preocupado em discutir a questão da parceria na cultura do algodão, né? Uma questão das relações de trabalho na cultura do algodão, que a cultura do algodão era uma cultura muito importante, né, para a nossa economia. Depois entro no doutorado, faço o doutorado, e aí nesse momento da elaboração da tese do doutorado, as pessoas acharam que era um trabalho, né, que poderia e deveria ser publicado, né? Então, pronto, nesse momento, quando eu escrevi o livro Trilhas e Atalhos do Poder, Conflitos Sociais no Sertão, eu escrevi mais na perspectiva da minha tese de doutorado, né? E então, foi aí resultado da tese, então sai a publicação, o livro, né? Do mesmo jeito, foi o Crimes por Encomenda, né? Quando eu escrevi a minha tese de titular, né, para professor de Sociologia da UFC, eu escrevi também para a tese. E a tese que a gente escreve sem ter grandes pretensões, teve uma repercussão boa, o livro, e a tese, aliás, e aí então sai logo em seguida uma publicação, né? E as publicações, de certa forma, depois elas vêm ocorrendo quase que naturalmente, né? Elas vêm na medida que elas são resultados de pesquisa, né? Então, por exemplo, o livro Juventude, Violência e Cidadania, né, aqui em Fortaleza, foi uma pesquisa da Unesco, né, a Unesco financiou a pesquisa, então nós achamos também que era prudente publicarmos esse livro. Do mesmo jeito, o livro Política de Segurança Pública no Estado do Ceará, nós fizemos a pesquisa, né? Eu, inclusive, tenho um dado que é interessante e que eu coloco como um elemento assim quase, ou um aspecto, né, diferenciador. Eu gosto muito de trabalhar em equipe, né? Por isso que eu abri o laboratório, né? O laboratório foi uma ideia nossa e uma ideia nossa para que a gente pudesse formar uma equipe mesmo, né? Eu sou muito a favor de que a produção acadêmica ela deve ser uma produção coletiva, né? Mesmo que hoje a gente tem uma exigência muito formal, né, da gente tem que publicar, a gente tem que participar de congressos, mas eu tento levar muitos alunos para entrarem nessa dimensão da publicação, da reflexão, né? Então, os livros eles vão saindo quase que naturalmente. Professor, e o que é o conflito? O conflito, essa sua pergunta é muito importante, porque o conflito ele ganha uma dimensão bem diferenciada da violência. Por exemplo, o conflito social, o conflito tem vários autores que trabalham com isto. Eu estou me lembrando de um autor que eu uso muito nos meus trabalhos, que é um alemão, que é o Georg Simmel. O Georg Simmel ele usa duas situações que eu acho que são importantes. Primeiro, que nós não encontramos, ou nós não temos nenhuma sociedade totalmente harmônica, né? Então, se você não tem uma sociedade totalmente harmônica, não se terá também uma sociedade sem conflitos sociais, né? E um outro dado que o Georg Simmel aponta é que o conflito social ele é um dado fundante das relações sociais, ou seja,
todas as nossas relações sociais, elas se iniciam, às vezes, por dados conflituosos. Isso, por exemplo, nós podemos ter um conflito no interior de uma família, e não necessariamente aquilo ser negativo, aquilo ali pode ser até positivo. Por exemplo, o fato de um conflito entre crianças, entre irmãos, aliás. Aquele conflito entre irmãos é até bom, no sentido de que aquilo pode sedimentar uma personalidade mais forte, né? Sedimentar determinadas lutas de competição. Então, o conflito, ele pode ter várias dimensões, né? Ele pode ter uma dimensão de uma competição, ele pode ter uma dimensão de uma disputa, né? Ele pode ter um caráter de um conflito de gerações, né? Então, por exemplo, hoje, quando se fala muito da violência dos jovens, né? É um dado importante para que a gente possa entender que não necessariamente todas as práticas que são classificadas de violentas pelos jovens, né, ou para os jovens, né, como o jovem enquanto agressor, não necessariamente é uma violência ou é um conflito social. É de certa forma, uma busca de afirmação que o jovem tem. Então, nesse sentido, os conflitos sociais, eu digo que o conflito social é um fenômeno muito mais sociológico do que a violência, né? Porque os conflitos sociais, eles envolvem várias dimensões que têm que ser compreendidas mesmo. Se a gente pegasse de uma forma um pouco pedagógica, mas eu tenho um receio de usar essa maneira pedagógica, porque às vezes ela é muito reducionista, mas nós temos o quê? Nós temos que a violência é uma exacerbação de um conflito social. Ou seja, se você não tem um controle sobre o conflito social, então gera a violência, né? Mas você pode administrar um conflito social, e esse conflito social, se ele é administrado, ele, de certa forma, ele não vai gerar uma violência. Por exemplo, nós podemos administrar um conflito social existente numa família. Nós podemos, por exemplo, se o marido ou o companheiro não está se entendendo bem com a sua companheira ou com a sua esposa, se tem uma parte de um diálogo, aquele diálogo, você, de certa forma, você está expressando já um conflito e aquilo ali pode ser, de certa forma, administrado, né? Que é a mesma situação onde as pessoas podem ter o fato de que a violência, voltando um pouco para a discussão sobre se a gente poderia definir, né? Conceituar, como foi a sua pergunta, sobre violência. Por exemplo, tem uma autora, que é a Hannah Arendt, ela diz que a violência é a ausência da fala, é a ausência do diálogo, é a ausência da persuasão, é quando você não tem mais a capacidade de diálogo, é que você usa da violência. Então, é interessante que os conflitos sociais, eles não podem ser retirados da sociedade, né? O conflito social, ele tem que ser administrado, né? Mas, por exemplo, nós não vamos ter uma sociedade totalmente harmônica, nós não vamos ter uma sociedade totalmente em paz. Nós podemos ter como aspiração uma certa paz na sociedade, mas é uma aspiração. Nós não vamos ter nunca uma sociedade de paz. Se nós tivermos uma sociedade de paz, nós temos uma sociedade parada, né? Que não se constrói nada, né? É por isso que alguns autores também discutem muito de que a violência, ela pode ser positiva. É complicado, né? Dizer que a violência pode ser positiva, mas existe várias dimensões de você poder discutir a violência como uma coisa positiva, no sentido de que a violência, ela pode deixar transparecer algumas coisas que estão encobertas. Por exemplo, uma rebelião num presídio é uma violência, né? Eu não estou defendendo a rebelião no presídio, mas a rebelião no presídio, ela pode deixar transparecer uma situação mais negativa que existe no interior do presídio, né? Por exemplo, é aí que a gente, inclusive, vai encontrar todas as situações subhumanas dos presídios, toda a discussão sobre alguns presos que não deveriam estar presos, já poderiam estar soltos,
toda uma discussão sobre uma ausência de advogados que poderiam estar trabalhando com aquelas causas dos presos, defensores públicos. Então, a violência ela pode deixar transparecer alguns aspectos que, de certa forma, estão escondidos, né? Então, nesse sentido, ela pode até ter essa dimensão de positiva. E tem um outro autor, né, que nós trabalhamos muito nos nossos estudos, que é o Michel Foucault. O Michel Foucault é um francês, é um filósofo francês. O Michel Foucault ele diz que existe uma certa positividade na violência. É diferente de positivo, tá? É uma positividade, ou seja, a violência ela pode produzir um novo, né? Então, é muito difícil essa temática de violência e conflitos sociais, mas muito interessante, muito rico sociologicamente. Professor, nosso tempo acabou, mas antes eu gostaria de pedir ao senhor para fazer suas considerações finais. Olha, as minhas considerações finais que eu posso aportar em um programa deste, é interessante que a gente não classifique todas as práticas como sendo práticas violentas, né? Eu acho que o primeiro passo para que a gente possa superar essa violência hoje, essa violência muito presente na sociedade contemporânea, é você compreender esse fenômeno. Então, o primeiro passo é compreender este fenômeno. Quando nós falamos de violência, de que é que nós estamos falando? Né? Realmente essas práticas que são classificadas como violentas, elas são realmente violentas? Então, eu acho que a gente deveria questionar um pouco essa dimensão que está muito contida nesse fenômeno. Um outro é que eu acho que a gente deveria sempre refletir uma pergunta que é formulada pelo Norbert Elias, né, que é um sociólogo alemão. O Norbert Elias acha que, em vez da gente dizer que hoje nós temos uma sociedade mais violenta, ele acha que a gente deveria se perguntar como é possível hoje a gente poder conviver diante de todo esse mundo, né? De todo esse milhões de habitantes que hoje o universo possui. Obrigada. O destaque desta semana foi com o professor César Barreira, coordenador do Laboratório de Estudos da Violência da UFC. O programa Destaque fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana com mais um convidado em destaque pela FGF TV, canal Universitário de Fortaleza, 14 da NET.